aquela história, eu tenho paladar infantil? E a frase está sempre associada à má alimentação? Mas será que esse paladar infantil existe mesmo ou é só uma desculpa para não nos preocupar com o que estamos consumindo e dando para os nossos filhos? Quem vai desvendar esse mistério é a nutricionista Mariana Marques, especialista em nutrição materno-infantil, com foco em tentantes, gestantes, crianças, seletividade alimentar e autismo e o melhor de tudo, mãe da Nina. Sim, com Muito certeza. prazer, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Pode ou Não Pode. Eu que agradeço a oportunidade de passar um pouquinho sobre nutrição. Mariana, eu quero começar falando do início mesmo. A alimentação, boa alimentação, começa desde a gestação, desde o filho na barriga? Sim, um pouquinho antes da gestação, então lá na pré-concepção. Então, se você tiver a oportunidade de preparar o seu corpo para receber esse bebezinho, é uma excelente alternativa antes. Mas se você já tiver gestante, a gente também consegue trabalhar ali. Eu digo sempre que existem 4 momentos muito importantes na alimentação saudável, né? Que é na pré-concepção, na gestação, na amamentação e na introdução alimentar. Então são 4 momentos onde eu posso fortalecer esse meu bebê para ele ter no futuro uma saúde bem melhor. E quando você fala na pré-gestação, o que o pai consome também tem tudo a ver? O casal precisa se preparar para esse momento, tá? Então hoje muitos estudos já relacionam que tanto a mãe quanto o pai será refletido, a saúde dele será refletida nesse bebê que está sendo formado. Essa máxima que se usa do paladar infantil, como eu comecei na introdução do programa, está muito associado a o que a gente dá para essa criança, né? Porque se a criança tem um hábito saudável, o paladar infantil, que geralmente está associado a açúcar, a coisas mais doces, mais salgadas, mais fortes, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho disso pra gente, sobre essa máxima. Isso agora que saiu de novo, né? Esse paladar infantil, na verdade, ele não existe. O paladar, ele pode ser modificado a cada 21 dias, se você fizer uma boa alimentação e modular esse paladar, você consegue modificá-lo, né? Só que muitas crianças, assim como nós também, a gente gosta dos alimentos que são mais palatáveis, então os que são mais doces, que são bem mais salgadinhos, né? Que tem bastante corante, que tem bastante aditivo, eles já têm isso mesmo, já é próprio da indústria colocar pra gente ficar o quê? Viciado naquele tipo de produto. Uhum. Então a mamãe faz uma lasanha em casa, tem um gosto. Eu vou lá e compro uma lasanha pronta, congelada, né, industrializada. Ela tem um gosto diferente. Aquele gosto, ele vai te viciar. Então a lasanha da mamãe perde um pouquinho aquele prazer que você tinha que falar, aquele lá é mais gostoso. Só que a indústria utiliza mecanismos, né, aditivos, tudo para fazer com que aquilo vicie e você fique sempre comprando deles. E nem sempre, vou dizer quase nunca, esse comprado é mais saboroso mesmo, né, Mariana? Infelizmente Eles usam algumas coisas que fazem que fique, que nem o glutamato monossódico, né? Ele traz todo esse sabor maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele pode te levar a um câncer, entendeu? Então, se é um produto que você come sempre, não é legal. De vez em quando, tudo bem, eu acho que a gente tem que experimentar de tudo, mas a gente tem que saber colocar lá naquela listinha dos bons e dos que não devem ser consumidos diariamente, semanalmente. Então vai excluindo e só em momentos diferentes, momentos especiais, e não fazer isso parte da rotina, tanto da criança quanto da família. Porque é um exemplo, né? A criança vê nos pais um exemplo, não adianta nada eu exigir que a criança coma um brócolis se eu na frente dela tô comendo uma pizza congelada, por exemplo. Os pais vão ser sempre exemplos desde a introdução alimentar. Então, na introdução alimentar, o primeiro espelho que a criança vê é o que a mamãe, o papai ou até mesmo a cuidadora que fica com a criança está comendo. Sim. Então, ela vai ver aquele alimento indo para a boca, sumindo, que a gente fala, então ele vai ter a curiosidade, o que é isso? Então, o exemplo vem desde a introdução alimentar. É isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar.
como deve ser feita essa introdução alimentar. A gente ouve muito, porque meu filho é seletivo, porque meu filho não aceita coisas novas. Como introduzir, né, a partir dos 6 meses, o alimento na vidinha da criança e fazer com que aquilo seja prazeroso e atrativo? Sim, o primeiro ponto é a gente avaliar se a criança está pronta para a introdução alimentar. Então tem aquele mito, que é um mito, fez 6 meses, a criança precisa comer. A criança não precisa comer. Eu gosto muito de usar a apresentação alimentar, em vez de introdução. Porque introdução eu vou abrir sua boca e colocar a colherzinha lá dentro. Sim. E a apresentação não. Então eu vou mostrar esse no mundo novo para a criança, né, para o bebezinho, de uma forma bem leve. Então a família precisa estar preparada, porque é um momento de leveza. Não é o momento de meu filho começou a comer e no primeiro mês você já vê a mãe falando, meu filho não come nada, ele está perdendo peso. Não, os 6 meses, a criança tem 6 meses por 30 dias, né? Então a gente assim, 30 dias é para você brincar, para você catar uma laranja, brincar de jogar laranja, cheira a laranja, corta a laranja, passa na mãozinha. Então eu vou criando experiências sensoriais, de cheiro, de tato, do barulhinho. E o último é ele comer. Nossa, então tem que ter um preparo, tanto principalmente, eu falo que a introdução alimentar, primeiro a gente prepara a família. Então a mãe, a cuidadora, a vovó, prepara essa pessoa que vai passar toda a segurança para o bebê querer entrar nesse mundo novo, né? Nessas novas experiências. Eu falo que é as experiências gastronômicas do bebê, as primeiras experiências gastronômicas, né? É muito interessante isso que você está falando, Mário, porque a gente já fez 6 meses hoje. Já quer que a criança bata um prato de feijoada com laranja e couve, né? Até mesmo a quantidade, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Não existe a quantidade certa. Se você for em alguma nutricionista, médica, pediatra e falar assim, ela tem que comer 3 colherzinhas, não existe. A criança, ela tem a sua própria saciedade regulada. Então, a gente como adulto, depois a gente estraga isso. Mas a criança, ela sabe quanto ela quer, e se ela vai comer ou não, entendeu? A gente tem que fazer o quê? Respeitar. Então você pode ver, quem amamenta, tá amamentando o bebê. Você nunca vai forçar o bebê a mamar mais. Não. Nunca. O bebê não consegue, ele não aceita. E a gente tem que respeitar isso a partir do momento que entra os alimentos também. Eles sabem a hora que eles querem, a hora que eles não querem e a hora que é hora de parar. Muitas vezes, quando acontece isso, lá na frente pode ocasionar obesidade, ou ao contrário, ou ter aversão à comida por conta de um trauma, alguma coisa assim. A seletividade entra muito aí. É mesmo. Porque a criança vai sendo forçada a comer, então aquilo para ela não é prazeroso. Então chega um momento, às vezes sente o cheirinho de fazer a comida, a criança já começa a entrar em desespero, que ela sabe que ela vai ser forçada a comer, e isso a gente perde muito, 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 muito. Dessa fase tão linda, onde que o paladar da criança é formado, onde as responsabilidades, onde é mostrado na família como funciona essa hora da refeição, que precisa ser respeitado. Então, dos 6 meses a 1 ano é um período muito importante na alimentação das crianças. Mari, e isso ela vai levar para o resto da vida, né? Porque a gente sabe muito, assim, distúrbios alimentares, pessoas com problemas com a comida, tanto de comer compulsivamente ou de não comer nada, o caso da anorexia, a própria bulimia. E isso que você está falando, eu, mãe de 2, nunca ouvi, nunca mesmo. Tudo que eu estou ouvindo de você agora, eu estou aprendendo agora. Uhum. E eu vejo vem a culpa agora materna. Abre parênteses para a culpa materna agora. Materna. Meu Deus, o que eu fiz com os meus filhos? Mas eu sempre falo que assim, não existe a culpa materna. Você fez o que você tinha informação. O que a gente sempre tem que fazer é buscar informações, se orientar com pessoas capacitadas, que está sempre se atualizando, né? Então não existe culpa materna. A gente fez o que deveria ser feito com a informação que você tinha naquele momento. E isso que você está me falando, deveria, no meu pensamento agora como mãe, deveria estar no curso de gestante. Sim. Né? Sim. Porque às vezes a gente vai lá uma semana e aprende
coisas que a gente podia, eu vejo depois, mas isso da introdução alimentar é importantíssimo, porque vai levar para o resto da vida. Até mesmo na pré-concepção, né? Exato. Isso, questões de saúde pública, eu falo, que deveria ser, é incluído, né? Na gestação pelo SUS é incluído a consulta com o nutricionista, mas muitas pessoas acabam não indo, ou o ginecologista não orienta, né? Porque muitas pessoas não sabem que existe isso, então precisa vir dar informação, de divulgar, da gente falar, você tá gestante, não tem como pagar uma consulta nutricional, mas você tem no postinho, você tem direito. A informação tá ali para todo mundo, sim, né? Sim. No caso da introdução, da apresentação alimentar para a criança, antes dos 6 meses, realmente, chazinhos para acalmar a cólica, um suquinho, água. Eu até vi, antigamente, oferecia-se suco para criança, da fruta mesmo. E aí depois, nem a fruta, nem o suquinho mais, mas sim a fruta in natura. É isso mesmo? É essa a regra que vale? Como funciona? Até os 6 meses, só o leite materno ou a fórmula, né? Exclusivo. Não tem necessidade de nada. Eu falo que é uma coisa tão simples e às vezes a gente quer inventar, né? Leitinho materno tá ali, disponível, na temperatura certa, na composição certa, sim, né? Nem mais nem menos. Super econômico, a gente não gasta, a não ser quem está dando fórmula, né? Sim. E aí vai lá a indústria e tenta inventar outras coisas. Realmente até os 6 meses é só o leite, nem água precisa, porque no leite contém tudo. E também o sistema da criança, né, o fisiológico da criança não está preparado para outras coisas, né? Então o chazinho, qual que é o problema de um chazinho? Existem ervas que contêm cafeína, então isso vai agitar a criança. Sim. Existem ervas que, dependendo de onde a gente compra, a gente não sabe o que tem lá dentro. Se realmente você está comprando o hortelã. Então a gente previne que aconteça alguma coisa. Então a criança pode ter uma alergia, a criança pode ter uma diarreia e isso até mesmo levar a coisas piores, né? Sim. Então evita-se isso. A questão do suco. O suco, ele tem uma quantidade de açúcar, mesmo sendo da fruta, muito grande. E o bebezinho é desse tamanho. Então, vamos comparar com a gente, né? Sim. A gente toma um copo de suco. Todo esse metabolismo do suco vai demorar. Eu vou ficar saciada por, vamos lá, um copo de suco de laranja por 1 hora. A criança, em 15 minutos, ela fez todo o processo. Ou seja, eu sobrecarreguei o pâncreas dela, que tem que mandar insulina lá, porque a quantidade de açúcar subiu. Entendeu? O que eu faço ao longo do tempo? Eu vou fazendo esse pâncreas trabalhar cada vez mais. Sobrecarregado. Então ele vai ficar sobrecarregado e o que acontece lá na adolescência? Vai ficando mais velho, diabetes, obesidade, algum problema no pâncreas. Então é tudo preventivo. A criança não está preparada para um copo de suco que é super concentrado. Sim. Mas ela está preparada para chupar laranja, que na laranja tem fibras. Então, a gente deve ensinar a criança a comer a laranja como um todo, porque ali tem fibras e a fibras vai ajudar essa glicose não subir tanto. E para fazer um copo de suco de laranja, você vai utilizar umas 4, 5 laranjas. Sim. E um bebezinho de 6 meses vai chupar o quê? Meia laranja ou uma laranja inteira. Então, aí a quantidade que vai fazer todo esse desbalanço desse corpinho tão pequenininho que não está preparado. Então, não se deve dar suquinho, nem chazinho. O chá, depois de 6 meses, até pode. Sim. Mas eu sempre falo assim, com acompanhamento. Porque nem todo chá pode. Se um chá tem cafeína, não pode. As mães não têm tanta informação às vezes. Então, é mais fácil você falar assim, não deixar, tá? Mas se você fizer acompanhamento com o nutricionista, com o pediatra, ele vai falar, um chazinho de hortelã, sem atrapalhar a quantidade de água do dia, em horários específicos, sem ser rotina, né? Sim. Todo dia precisa do chá, não tem necessidade. E outra coisa que eu acho importante também, esse chá faz parte da família? Se não faz parte do contexto, para que inserir? Não tem necessidade agora, tá? A criança começou a se alimentar. Aí a mãe precisa sair, às vezes vai para um passeio. Eu vou comprar um potinho de papinha pronta. Como que a mãe pode fazer para oferecer alimentos mais naturais, mais saudáveis
ao invés de comprar o do mercado? O que ela pode oferecer? O alimento cru, o alimento no vapor, existem potinhos, né, térmicos. Fala um pouquinho pra gente disso. Pode ser feito tudo em casa, não preciso comprar um industrializado. E hoje, assim, a nossa maior grande empresa que fornecia as papinhas, ela mesma parou de fornecer, tá? Então, por quê? Está se tendo mais informação, está sendo mais divulgado. Então, é a mãe se preparar, se planejar e fazer tudo em casa, de forma bem natural. Então, eu vou fazer os meus legumes, eu vou congelar, a maioria pode ser congelado, alguns não. Então, a gente vai ali e faz todo esse planejamento, congela, mamãe saiu, cata do freezer, coloca na bolsinha e vai poder dar para o seu bebê. Se tiver que aquecer, né? Se o lugar não tiver onde aquecer, você aquece em casa e põe nas lancheirinhas térmicas. Então, essa é uma forma bem tranquila de se dar. E qualquer legume que você cozinha rapidinho e leva também, eu acho que não toma tanto tempo, né? Então, você vai lá, cozinha uma batatinha, põe num potinho e sai para passear. A fruta com casca, que nem banana, sim, ótimo para sair, né? Uhum. A maçã, mesmo que ainda não esteja comendo a casca, é tranquilo de você descascar. Então, pensa nessas frutas mais fáceis de ter. E a papinha em si, a gente não recomenda, né? Então, seriam coisas mais pedaços. Não que você não possa dar uma papinha, mas você não pode privar o bebê de conhecer as frutas inteiras, os pedacinhos. Então, que a gente fala que é a introdução alimentar participativa, né? Então, você oferece os dois meios para ele. Ele pode pegar e você pode oferecer na colher também. Uhum. Fazendo esses dois junto, você vai ver qual que o seu bebê se adequa melhor. E aí você oferece. Então, aquela história de amassar, passar na peneira, bater no liquidificador... Não fiz tudo errado de novo. Mais um no checklist. Mas assim... Onde Mariana estava quando eu tive meu filho? Estudando. Mas assim, tudo é bem-vindo. Tudo a gente tem que assim adequar com o jeitinho da criança. Às vezes você vai dar um pedaço e a criança não vai ter interesse. Então, amassa um pouquinho, coloca na colher. Aceitou outra vez, coloca de novo em pedaço, coloca amassadinho, mas peneira, liquidificar, nem pensar. A gente perde todas as fibras dos alimentos, que é o que vai regular esse intestino da criança, vai amadurecer esse intestino para ir recebendo cada vez mais os alimentos diferentes, né? Ô Mário, eu penso até a questão da mastigação mesmo, sim, né? É desenvolvida aí, tudo é desenvolvido aí. E questão do sal, temperinhos, o que eu posso pôr, o que eu não posso pôr, como é que funciona isso? Existe uma regra da cebola, do alho, o sal, que hoje em dia é o grande vilão, né? As pessoas consomem muito, enfim. O sal a gente usa só depois de 1 ano. Então, começa lá com 6 meses, até 1 ano a gente não usa sal. Mas a gente pode usar todos os temperinhos possíveis. Então, orégano, tomilho, cominho, salsinha, todos os temperos são bem-vindos. E tem uma grande questão que eu acho lindo, que os temperos eles são preventivos. Então a gente faz uma programação metabólica, que eu falo, né, no bebê. Então quando faz a primeira consulta, eu vou pegar tudo o que aconteceu com a mãe da mãe, a gente vai entendendo a história. E, por exemplo, nessa história aí, nesse bebê que eu peguei, a família toda tem pressão arterial alta, né? Tem pressão alta. Então, eu sei que eu posso usar cúrcuma, que ele vai modular essa criança para não ter pressão arterial. Então, é tudo muito lindo, sabe? Então, os temperos, eles são benéficos nesse sentido. E a gente usa tudo muito bem picadinho, então vai colocando, aos poucos vai crescendo, a criança você vai deixando um pouquinho maior. E os temperos, eles não mascaram o sabor original do alimento. Então, você pega uma banana e você coloca um pouquinho de canela, a banana continua com gosto de canela, certo? Sim. Então, o tempero vem aí. Agora, o sal não, você colocou o sal, colocou açúcar, você perde, às vezes, o gosto original daquele alimento, que é o que a gente quer que o bebê conheça. Então, o que é aquilo original? E isso sim vai levar para a vida inteira. Mari, essa relação com a alimentação que você está me contando é tudo uma poesia, né? É muito bonito de ouvir, de conhecer e
uma coisa que não é difundida, né? A gente aprende tanto sobre maternidade, sobre como criar os filhos, em vários aspectos, mas o da alimentação, que é tão bonito, às vezes fica meio que perdido, né? Porque a gente tem uma relação... eu como para não ficar com fome. Sobrevivência, né? É só questão de sobrevivência. A gente deixa de conhecer esse lado tão lindo. Eu me apaixonei pela nutrição materna e infantil na maternidade. Então, quando a gente vive o processo, a gente começa a entender melhor, e foi aí que tudo também caiu a ficha pra mim. Então, eu também fui uma mãe que no começo eu posso ter errado um pouco, porque eu era nutricionista, mas não era dessa área. Conforme você vai estudando, você vai se apaixonando. E aí não sai mais. A gente tem até vontade de ter um outro filho. Aí, já vamos programar então. Vamos lá para o terceiro. Mari, eu queria falar um pouquinho sobre o paladar infantil que a gente citou inicialmente. É mito que a criança goste mais de tal coisa do que de outra. Isso é só falta de oferecer o alimento certo mesmo. Sim. A criança ela vai gostar mais daquilo que ela tem mais familiaridade. Que é o que está dentro de casa. Então, se todo dia ela vê o chocolate, todo dia ela vê o refrigerante, para ela aquilo é familiar, é confortável, então ela vai gostar. Agora, se for uma família que preza por uma alimentação saudável, então ela vai ter sempre à mesa o arrozinho, o feijão, o legume, uma salada. Então, aquilo para ela é o normal. E a criança, desde pequena, se ela é exposta a isso, e se a família explica para ela, então não é o ato de proibir a criança. Nem eu proíbo meu filho de tomar refrigerante. Sim. Isso não é legal. O legal é você explicar o porquê que vocês, família, não tomam refrigerante. Né? Porque ela vai ver lá fora que o outro toma. Então, olha, a gente não toma por isso. O amiguinho toma porque ele não preza por esses mesmos valores que nossa família preza. E quando a criança pega isso como um valor para ela, ela defende até o fim. Só que tem que vir lá de trás. Então, se os pais consomem e não deixam os filhos consumirem, vou te dar um exemplo. Não consome isso não porque é coisa de adulto. Isso é problemático? Eu considero que sim. Porque a criança vai criar uma expectativa naquilo. Eu quero ser adulto para experimentar aquilo. Né? Eu já atendi várias crianças que falaram, tia, quando eu crescer eu vou tomar muito refrigerante. Eu falo, por quê? Porque só quando adulto eu vou poder. Então eu não vejo a hora. É a mesma coisa que você quer tirar a carta quando faz 18 anos. Sim. Você fica louca para tirar. A criança também. Por que só adulto pode? Então, infelizmente, assim, a alimentação dos filhos, o exemplo é os pais. Os cuidadores, os avós, né? A gente tem que, quando tem filho, a gente tem que pensar nisso, não adianta. Ser saudável dá mais trabalho? É mais caro? É uma coisa que pesa mais no orçamento familiar? No orçamento eu digo que não. Porque se você trocar um lanchinho do McDonald's, que hoje R$50 para você passear lá, você compra muito legume, muita fruta, né? Muita carninha. E eu acho que nessa questão de dinheiro, não. Dá mais trabalho porque exige um planejamento, né? Da sua família, a gente como mães, né? Sim. A gente que planeja, a gente que compra, a gente que faz, a gente que cozinha, a gente que serve. Então dá esse trabalho. Só que é um trabalho que tem benefício. E não só benefício presente, benefício futuro. Então mãe é mãe, não adianta. Então nesse sentido dá mais trabalho sim, porque sobrecarrega a gente. Mas eu acho que faz parte de ser mãe, né? Cuidar da alimentação e tem que fazer, não tem como. É muito mais prático passar ali, comprar a coxinha e almoçar. Sim. Mas e depois? Ninguém quer ver filho doente, né? E a gente também como mãe, como pai, a gente também tem que se cuidar. Porque nenhum filho quer ver a mãe doente. Então é a família. A alimentação saudável é família. Questão familiar mesmo. Questão familiar. E como a gente lida com as questões assim... mas coitadinha dessa criança, vai levar de lanche na escola uma fruta, uma castanha. Eu já ouvi muito falar isso, sabe? Dá uma bolachinha recheada para ele, tadinho. Como que a gente lida, né, com esse tipo de situação? Posicionamento. É saber responder. Infelizmente, a gente tem que responder naquela. E aí, no futuro? Como é que vai ficar a criança que levou só bolachinha, docinho? A gente tem que criar
as crianças para tudo, né? Então, assim, eu falo que não é também legal a criança nunca levar nada diferente na escola, porque ela vai ser sempre aquele que... Mas a escola também é a oportunidade dessa criança que quer ser saudável mostrar para os amiguinhos. Olha, existe o bolo de chocolate que a minha mãe faz, que também é bom. Sim. Entendeu? Hoje em dia todo mundo tem grupo de WhatsApp, né? Então eu falo assim, liga, manda lá no WhatsApp. Ó, mamães, hoje eu vou mandar um bolo grande para todo mundo, que eu fiz assim, assim, assim. Tem Entendeu? Alternativas para essa criança pra levar? você também divulgar, a gente também tem que divulgar. Sim, um muffin, né? Cookie, criança adora cookie, Sim. tem receitas maravilhosas. Então é divulgar, pegar e falar assim, essa é minha causa também. Eu quero também que as outras pessoas, as outras crianças também experimentem esse novo, né? Então hoje a gente tem muita receita legal, muita receita funcional que eu falo. E é do então, seu trabalho também, né, Mari? Fala um pouquinho dessas receitas. Os alimentos funcionais são aqueles que eles vão matar a sua fome e também vão te trazer benefício para a saúde. Então eu faço um cookie maravilhoso, em vez de farinha de trigo que não vai me levar a nada, só vai me engordar, eu uso uma aveia, que vai trabalhar no meu intestino, que vai me dar saciedade, muito mais do que a farinha de trigo. Né? Uhum. Aí eu vou lá, faço esse cookie, uso um cacau, em vez de usar um chocolatado pronto da vida. Uhum. O cacau que é puro açúcar. vai me trazer benefício. Então é uma alimentação que mata a fome e te traz benefícios futuros. É uma criança que a família tem problemas, que nem eu te falei, de pressão arterial. Sim. Usa uma linhaça, usa uma gordura boa, um óleo de coco. Então vai trabalhando ali, vai incluindo isso na rotina da família. Em vez de comprar lá no mercado, faz em casa, faz em maior quantidade, deixa congelado, faz bolinho, em vez de fazer um bolo grande, que aí tem que comer a semana inteira, sim, faz bolinhos menores ou fatias e congela. Então você cata de manhã, põe na lancheirinha da criança e vai. Ô Mari, essa questão de fazer, de preparar, né, ou um bolo ou um cookie, isso gera também uma afetividade, né, porque cozinha é afeto, cozinha é amor, a criança participa do processo todo, né, isso sim, traz uma curiosidade a mais para ela, traz repertório, né? Sim, é muito interessante levar a criança para a cozinha, porque você vai falar sobre os alimentos, mesmo que você não saiba, mas você sabe que a vitamina das verduras, dos legumes fazem bem para a pele, para o cabelo, então você vai no lúdico trazendo a criança para você. E fazer a receita, e essa criança mexe, então ela mexe com textura, ela sente cheiro, tudo isso vai trazendo benefícios para a criança. E cozinha, gente, cozinha é o coração da casa, não sim, adianta, né? Muitas vezes faz festa em casa e a hora que você vê as mulheres estão tudo na cozinha, né? Então eu acho que isso já vem dos nossos antepassados, sim, e a gente tem que preservar isso. A cozinha precisa ser um lugar de amor, um lugar que você cozinhe, que você sente cheiros, que você converse, que a criança está ali com você, coloca um banquinho junto, lava, deixa lavar, mesmo que não lavou direito, deixa brincar, ela se sente útil. E a partir do momento que a criança pega isso pra ela, ela quer que outras também venham. Então vai convidar amiguinho pra ir em casa, vamos em casa, vamos fazer um bolinho junto? Leva essa criança lá, faz o bolinho, explica sobre os alimentos. E isso são as memórias afetivas que eu falo. Aí lá adulto você vai lembrar do cheirinho do bolo que fazia com a mãe, né? A gente sempre tem essa memória. Eu é polenta. Senti o cheirinho de polenta, eu lembro da minha mãe. Então a criança sempre vai pegar esse gancho e levar para a vida inteira. Ô Mari, como identificar a criança que ela está realmente seletiva na alimentação para procurar um profissional, uma ajuda? Em que determinado momento? Porque os filhos geralmente têm épocas que eles aceitam tudo, tem épocas que só querem aquele alimento. Quando eu preciso me preocupar realmente, olha, eu vou precisar de ajuda profissional para trabalhar essa seletividade do meu filho? A partir do momento que você percebe que na hora da refeição aquilo está virando um terror. Então está tendo muita dificuldade ali. Aí você vai contar quantos alimentos seu filho está comendo. Então menos de 10 alimentos a gente já começa a investigar. Ou a criança ela exclui um grupo inteiro de alimentos. Então assim, não como nada de carboidrato, eu não como arroz, não como macarrão, não como batata, não como pão. Então ela exclui inteirinho um grupo. Então isso são as características da seletividade alimentar. E aí tem vários graus, né? Então começou com isso, eu já começo a me preocupar.
Criança chorando, criança não quer sentar à mesa de jeito nenhum, tá? Só que o contexto familiar também vai ser investigado ali. A gente vai ver aonde que pode mudar. Às vezes o local que você muda de servir a refeição, você já melhora a questão do filho. Ai, que legal. Entendeu? Às vezes o ambiente, às vezes. O bebezinho mesmo, quando ele começa no cadeirão, às vezes o começo não é legal da introdução alimentar. Ele associa que o cadeirão para ele é terror. Aquele sofrimento. Então ele não quer. Você tira o cadeirão, coloca o bebezinho no colo e come junto com ele. Acabou. Entendeu? Então é entender aquele contexto todo. E às vezes a mãe tá tão preocupada, tão assim, aflita porque a criança parou de comer, que ela não consegue enxergar os pontos em volta. Então o horário da refeição que tá sendo, essa criança tá com fome? Não tá, entendeu? O que ela comeu antes? Teve aí os belisquinhos, então toda essa investigação para prevenir a seletividade alimentar, né? E também para investigar. Então, eu tenho que olhar como um todo ali, aquela família, e entender o que é. Mas, normalmente, a criança que come menos de 10 alimentos já é uma criança seletiva. Então, ela já precisa de ajuda. E não aceita experimentar coisas novas. Aí, a gente tem que ver o que está acontecendo ali. E qual é o trabalho para esse tipo de seletividade? De situação? Então, aí, através desse contexto, entender tudo o que está acontecendo, pode ser o quê? Uma causa orgânica. Então, a criança pode ter uma esofagite. A criança pode ter uma dificuldade de mastigar. Então, você tem que ir por itens. Não, mastiga bem. Excluir o que... Chegou numa consulta, a gente vai lá por vários tipos de alimento, vai tentar interagir com essa criança, ver como ela mastiga, como que ela respira. Porque a primeira prioridade nossa é respirar. Sim. A segunda é estável, né? Eu não posso estar caindo. Então, até mesmo cadeirão. Você pega um cadeirão que não tem apoio de pé, a criança não sabe qual que é a altura que ela está. E às vezes ela está tensa ali por isso, não por causa da comida. Entendeu? Sim. Então, aí, esse tratamento é isso. É enxergar a criança, enxergar a família e ver onde está errado. Se é uma questão de esofagite e tal, aí a gente vai encaminhar para um médico especialista nisso. É questão de oral, é fono, é questão de sensibilidade. Então, a criança às vezes não quer comer nada que é pastoso. É uma sensibilidade. Então, vai para uma TO. Aí, a partir dessa avaliação, a gente consegue encaminhar e descobrir. É multiprofissional. A seletividade é muito... Não tem assim uma causa e um tratamento. Sim. Tem que investigar aos pouquinhos e tentar entender. A relação ruim com a comida... O que pode acarretar para a vida dessa criança, adolescente, adulto? O desenvolvimento da criança acarreta muito, né? Porque uma criança que não come bem não vai se desenvolver bem. Então, uma baixa produtividade na escola, cognitivo, né? Então, isso pode ser uma obesidade, pode ser uma desnutrição. Uma criança desnutrida, a gente pensa no magrinho, né? Sim. Nem sempre é assim. Às vezes, uma criança que não come proteína, ela é uma criança desnutrida. Entendeu? Uma criança muito magrinha não quer dizer que ela é desnutrida. A gente tem que entender o que ela come ali. Então, tudo isso vai acarretar na vida futura. Quando é criança, vai deixar de ter o desenvolvimento saudável, esperado para a idade, para o escolar, para fazer um esporte que ela escolhe, eu quero nadar. Aí você leva a criança nunca quer. Fala, essa criança não quer nadar. Às vezes não é que não quer nadar, ela não tem energia, ela não tem força para aquilo, né? Sim. Então, é base de tudo. Tem que ter acompanhamento do pediatra, tem que ter acompanhamento da nutricionista. A base está lá, no comecinho de tudo, né? Se você tiver um bom começo ali, você sabe levar para frente. Ô Mari, como a gente consegue ser saudável numa sociedade do fast food? Difícil, né? Principalmente com filhos, né? Porque a gente ainda consegue se controlar. Agora, vou levar no shopping, aquela enxurrada de informação, de cores e tudo muito atrativo, né? Tudo muito sedutor. Muito. Porque a comida, a indústria, né, da comida seduz muito a criança. Seduz e vicia, né? Que nem a gente conversou agora há pouco. Mas é muita conversa. Então é aquela criança que você vai conversar, olha filho, existe o sorvete sim, mas a gente não pode tomar todo dia, porque o nosso corpinho não vai gostar. Não faz bem para o nosso corpo. Você não quer estudar, você não quer fazer uma boa prática de atividade física, a gente precisa comer alimentos bons.
Vai ter o sorvete? Vai, mas não é todo dia, não é toda hora. Então é muita conversa e ser persistente ali. Hoje a gente vai sair para tomar um sorvete? Ok, amanhã a gente não vai, tá? Então, assim, ir conversando, mas não proibindo, fazendo a criança entender o processo, que não é legal comer todo dia. A gente pode levar um Pode, dia e dar... deve. Sim. Eu sempre bato nessa tecla. Algumas pessoas são contra, mas eu não sou. Pode e deve. A criança tem que experimentar o que existe. Porque senão vai criar aquela expectativa do que é aquilo que eu não posso, por que será que eu não posso. Às vezes, só de você não proibir, deixar assim, olha, não é legal, mamãe e papai não gostam, mas se você quiser provar, fique à vontade. Às vezes a criança nem quer. E às vezes a família acha, a mãe acha que a criança quer tanto, vai num aniversário, tem um bolo lindo, Sim. um monte de brigadeiro. E aquela criança ali em cima, vamos supor menos de 2 anos que a gente fala pra não dar o assunto. Uhum. E a criança assim, a mãe, ai meu Deus, agora vai querer. Aí vem a avó, né, coitada da avó. Deixa comer, vai ficar com vontade, tal. Gente, até 2 anos a criança não tem vontade, ela tem curiosidade. Às vezes ela só quer pegar. Às vezes ela quer pegar o papel do brigadeiro, sim, a velhinha do bolo. Então, leva a criança perto, mostra. Já viu aqueles videozinhos que às vezes põe o bebezinho com chocolate e prefere o brócolis? Sim, é a pura realidade. Sim. Por quê? É familiar para ela o brócolis e não o chocolate. É o que ela conhece ali. E eles querem o que realmente eles conhecem. Né? Bebezinho, até 2 anos, eles não têm vontade. Isso aí acalma o coração das mães, sabe? É mito. Não tem vontade. Ele tem curiosidade de ver, às vezes ele vai apertar, às vezes até querer passar na boca, e aí você tenta não deixar, mas deixa pegar, porque às vezes é só pegar. Sim. E aí passou. E aí a criança às vezes não pega, a mãe fala, ficou com vontade, naquela semana ficou doente. A febre. Deixa pegar, deixa ver o que é e ver o que dá. E isso que você falou de não proibir, né? Um dia come, né? Hoje é o dia especial, vamos tomar um sorvete, vamos comer o lanche. Pode evitar compulsividade lá na frente, porque essa criança fica pensando e guardando aquilo, quando eu tiver idade eu vou comer, e ou às vezes adolescente faz escondido, né, e acaba criando uma compulsividade alimentar. Porque aí a hora que ela percebe que ela pode comer, que vicia, ela vai gostar, porque a gente é muito difícil não gostar, né? Então ela vai gostar e ela vai querer muito, então não vai ser um pouquinho. Então eu gosto de ensinar a criança a comer doce. Chegou 2 anos, é a mesma coisa, fez 6 meses, tem que comer. Chegou 2 anos, tem que comer doce. Não, gente, se a criança tá tranquila, deixa lá. Foi um dia, num aniversário, vamos supor, no shopping. E a criança, viu que a criança se interessou? Vem cá que a mamãe vai te ensinar. Olha, esse aqui é um brigadeiro, vamos sentir um cheirinho? Sente o cheirinho. Vamos pegar com a mão, ver se é macio, se é durinho, deixa a criança conhecer aquilo. Agora dá uma mordidinha, come bem devagarzinho, vê como que esse sabor é na sua boquinha. Você gostou? Então conversa sobre aquele alimento e ensina a criança a comer o alimento. E aí, legal, toma uma aguinha agora? Ok. É leve, entendeu? Do que, filha, agora você fez 2 anos, come o brigadeiro, come, filho, bolo. Come esse bolinho que a mamãe fez. Não, gente, não perde tempo. Se a criança tá tranquila, vá no tempo da criança. Não tem que expor ao doce se ela não tem necessidade. Mari, alimento é ouro, né? Acho que a gente tem que ter esse tipo de relação com a comida e passar isso pros nossos filhos, né? A gente tem que ser amigo e não inimigo, né? O alimento é nossa fonte de vida, né? É aquela frase que seu alimento seja seu remédio, né? E que seu remédio seja seu alimento. Então, se a gente pensar dessa forma, desde o início, a gente tratar a criança de uma forma respeitosa, ensinando, é o melhor presente que você pode dar para um filho, é ensinar ele a comer. A se respeitar, a respeitar o alimento, a respeitar o colega, que às vezes a família não vai ser igual, mas ele entendeu o porquê, entendeu? É respeito. Respeito para a criança, respeito para aquela mãe, que às vezes não tinha informação, mas você pode trazer informação e a partir de agora disseminar. A alimentação é respeito. Agora eu tenho informação, apesar dos meus filhos já serem grandes, já introduzi alimentação, mas eu gostei muito de aprender isso e de ter esse programa para trazer gente assim especialista como você, para trazer informação para quem não teve, às vezes, né, como eu. Fico muito feliz de poder passar isso para frente, porque é minha missão de vida, é um amor que eu tenho na profissão
E cada um que eu falo, que fala, nossa, eu não sabia, eu falo, ganhei mais uma. Segue a Mari nas redes, a gente vai deixar aqui o @ dela para você aprender receitinhas, bolos, cookies, tudo mais. E eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que a agradeço. casa vai estar sempre aberta para você, porque esse bate-papo, se puder, vai não tem longe, fim. né? Vai Exatamente. longe. E para você, se você gostou, comenta aqui no vídeo, dá o seu joinha e não esquece de ativar o sininho para as notificações para você não perder nenhum vídeo. Tchau, até a próxima!